Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre abstração no Python. Então, duas aulas atrás a gente falou sobre heranças. Duas aulas atrás a gente falou sobre heranças. Uma aula atrás a gente falou sobre métodos. Agora, nessa aula, a gente vai falar sobre métodos abstratos. Então, é basicamente uma fusão entre as duas aulas. Então, a gente vai ver como os métodos se aplicam nas heranças, tá certo? Então, para começar, eu tenho aqui o mesmo código que eu usei duas aulas atrás. Nessa aula aqui, a gente viu como funcionam as heranças, certo? Então, aqui eu deixei uns... Então, se você acompanhou a aula de heranças, você acompanhou esse código aqui, tá certo? E aí agora a gente vai trabalhar com a abstração. E aí que entra a seguinte questão. Quando a gente trabalhou esse código aqui, eu te falei que a herança funciona da seguinte maneira. Eu tenho estruturas aqui de depositar e de sacar, certo? E essas estruturas, elas podem ser utilizadas nas classes de baixo, que são as classes filhas, sem necessariamente essa classe ter que reescrever isso, que é o caso aqui da conta premium. Então, se eu quiser sacar, depositar, investir, fazer qualquer coisa aqui na conta premium, eu posso, porque está tudo sendo herdado aqui. E aí entra a questão da abstração, certo? A abstração, ela funciona muito bem quando as classes filhas, elas são muito divergentes. O que eu quero dizer? Vamos supor que eu tenha várias classes filhas e eu tenho várias funções sacar, por exemplo. Então, todas as minhas funções filhas terão uma alteração da função sacar, que é o exemplo que eu dei aqui. A conta corrente ela fez uma alteração. Então, se todas as classes filhas terão uma alteração, não necessariamente eu preciso colocar essa função na classe mãe. Porque eu coloco uma função na classe mãe quando eu quero reutilizar ela nas outras. Mas se eu vou ter que reescrever elas em todas as funções, não é necessário que eu escreva ela na classe mãe. Mas você pode declarar ela. E aí você declara ela através da abstração, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui e vai ficar muito mais fácil. Então aqui em cima a gente vai começar trazendo essa biblioteca, certo? Que é a biblioteca ABC. Então, from ABC em minúsculo, import ABC em maiúsculo e a gente vai trazer aqui o abstract method, certo? O método abstrato, certo? Então aqui em cima a gente vai começar a trazer os comentários, tá? Eu vou trazer bastante comentário nessa aula porque é um tema um pouco complexo. Então aqui em cima a gente tem essa classe abstrata que define uma estrutura para contas bancárias. Então aqui em cima eu estou definindo que isso aqui é uma classe abstrata, tá? Por enquanto eu não vou trazer um conceito específico, mas entenda que isso aqui é uma classe abstrata por enquanto. E aí eu vou trazer o nosso abstract method, que a gente viu na última aula como declara métodos. Eu vou trazer ele aqui, certo? Então aqui na minha função depositar, eu estou declarando que ela é um método abstrato, certo? E aí, para eu declarar isso, eu vou simplesmente apagar tudo que eu tenho dentro da minha função depositar, certo? E vou colocar dessa forma aqui. Eu vou colocar simplesmente um pass, tá certo? E aí, por que eu vou colocar esse pass? Eu deixei o comentário aqui dentro, certo? O método abstrato define o método abstrato diz que a estrutura que está aqui dentro deve ser implementada pelas subclasses. Então, aqui eu estou declarando a minha função depositar e eu estou declarando a minha função sacar. Só que, como eu disse, eu vou ter que fazer uma alteração. Então, se eu já vou ter que fazer uma alteração aqui na minha função sacar na conta corrente, não tem por que eu escrever ela aqui em cima e depois eu escrever aqui embaixo. Eu tenho dois trabalhos. Eu escrevo direto aonde vai ser o definitivo, porque uma vez que eu reescrevo isso aqui não vale mais. Então eu vou direto no definitivo. O abstract method permite que eu facilite essas coisas, certo? Então aqui eu já coloquei direto para dizer que, cara, tudo que tiver aqui dentro declara logo na classe filha. Não tem por que você escrever na classe mãe se a classe mãe não vai ser reutilizada, certo?
No caso aqui eu vou ter que colocar mais um Abstract Method, que eu acabei esquecendo. Então vou colocar mais um aqui, certo? Mas basicamente essa é uma das principais ideias desse método, certo? Então a gente vai fazer uma outra implementação aqui. Então aqui no caso da minha conta corrente, ela vai se manter parecida, certo? Então aqui eu tenho aqui a implementação da conta corrente baseada na classe abstrata de cima. Então ela está baseada nessa classe aqui, certo? E toda essa estrutura aqui a gente vai manter, certo? Com exceção do init. Eu vou tirar o init e eu vou trazer aqui a função de depositar, tá certo? E aí começa a entrar um pouco no jogo da programação, tá? Nesse caso aqui, eu dei o exemplo de colocar abstração nos dois para ficar um pouco mais claro e eu explicar o conceito. Mas se você viu o código antes de eu apagar, você viu que a função depositar é igual. Então, se você quiser, por exemplo, manter a função aqui de depositar aqui em cima, fazer a herança certinho e cuidar da abstração apenas na função de sacar, que é a função que de fato se altera, não tem problema. Isso é até melhor, tá? Porque você só está aplicando a função aonde a função é realmente necessária. Então, no caso de depositar, eu coloquei aqui por causa do exemplo da própria aula, mas não é necessário que você coloque, porque a função de depositar, cara, é apenas colocar dinheiro na conta, então não tem por que mudar. Mas a função de sacar, ela já muda um pouco, porque a depender do tipo de conta que você tem, você pode sacar além do que você tem. No caso aqui, utilizar o limite da conta corrente, você entende? Então é interessante que você manipule o seu código baseado nas necessidades, certo? E aí aqui embaixo a gente vai utilizar... E aí aqui embaixo, depois de conta corrente, a gente vai trazer uma outra classe que a gente não trouxe até então, que é a classe de conta poupança. Eu até dei o exemplo dela, mas eu não trouxe, certo? E aqui a gente tem a implementação da conta poupança baseada na conta bancária lá de cima, certo? Então aqui eu tenho o método sacar. Esse método sacar aqui é o método original, então eu só posso sacar o que eu tenho. E o depositar também é o método original. Então, como eu disse, se você quiser fazer um método de depositar aqui em cima padrão, fazer a herança dele e colocar apenas o sacar como abstrato, é até melhor. Eu não vou fazer isso para deixar você exercitar um pouco essa lógica, mas é dessa maneira que você vai trabalhar, tá certo? E aí aqui eu trouxe, como sempre, os casos de exemplo. Então aqui eu tenho a conta do João e da Maria. Então o João tem a conta corrente e a Maria tem a conta poupança. E aqui duas funções de sacar e depositar, certo? Então Python, aula.py. E eu tenho duas funções aqui de sacar e depositar, tá? Não vou rodar essas funções aqui porque você já cansou de ver essas funções, mas a ideia você já entendeu. Então, como exercício dessa aula, faz o seguinte. Pega essa função depositar, coloca aqui em cima, tá? Tira o método abstrato dela e deixa o método abstrato só no sacar, tá? Então, recapitulando, o que é o método abstrato? O método abstrato é quando você declara uma função na sua classe mãe, mas você só escreve o que ela vai fazer diretamente nas classes filhas. E isso só é necessário quando a funcionalidade dela é alterada nas classes filhas. Se a minha classe de conta corrente não tivesse essa opção de limite, não teria por que utilizar método abstrato, porque ela poderia herdar direto da classe mãe. Mas como ela funciona um pouco diferente, é interessante que eu traga o método abstrato. Já na função depositar, te falei várias vezes que não é necessário. Então pega isso aqui, constrói aqui em cima e volta com a herança normal do método depositar, tá certo? Então, por esse vídeo é só isso. Fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo. E se você quer dominar o Python de uma vez por todas, cara, de uma maneira extremamente profunda, confere o link aqui na descrição pro Python Pro que eu te espero lá dentro, tá certo? Então, fico por aqui e até a próxima.